Qual é o problema? Boa tarde, nega. Não precisa do cabo não, Benção. A menos que você queira o seu, se o seu for melhor, né? Tá saindo som não, viu, nega? Tá saindo som não. Aqui na igreja. Sua mulher tá lá, não tá? Vai? Acabou, né? Também? Ah, massa, agora que bom, velho. Que bom, achei que ia ter nas costas. Eu vou passar na branca pra pegar. Só passar em casa, vai trocar de novo. Então, som. Pronto. Maravilha. Só reduzir um pouquinho mais o retorno, por favor. Maravilha. Muito boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus continue se fazendo presente aqui em nosso meio. Muito boa noite para você que acompanha a nossa live, a nossa transmissão através do YouTube. Aí na sua casa, que Papai do Céu possa te abençoar grandemente. Um prazer enorme ter a sua presença, ter a sua companhia em mais esse dia aqui da nossa Semana Santa, né? Programação especial, na qual nós voltamos os nossos olhares para o sacrifício de Cristo para com cada um de nós, né? Então é um prazer imenso ter a sua presença aqui conosco. E nós vamos dar início ao nosso momento de louvor, cantando a música Fiel a Toda Prova. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo, você que está aí na sua casa, aos nossos queridos amigos e irmãos que estão aqui na nave da igreja, a fechar os olhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Oremos. Santo, Santo, Eterno, Poderoso, Maravilhoso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio, pelo prazer que temos de podermos mais uma vez estar aqui na Tua casa, ó Deus. Mais uma semana está se encaminhando para o final, essa que é uma semana especial, ó Deus, uma semana na qual nós voltamos os nossos olhares, ó Deus, para o grande sacrifício que Tu fizeste por cada um de nós lá na cruz. Nós não temos palavras para te agradecer por tamanho amor, por tamanho cuidado. E nessa tarde, nessa noite, ó Deus, nós viemos à Tua presença unicamente para te adorar, porque somente o Senhor é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Pedimos que a Tua presença, Deus, seja constante neste local, seja constante na casa de cada um dos Teus filhos que acompanha a nossa programação, seja constante, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Permaneça fazendo-se presente aqui em nosso meio, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos juntos cantar com todo fervor, com todo entusiasmo a música Fiel a Toda Prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer.
São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já sofreu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Que esse possa ser o nosso real desejo, independente das circunstâncias e das dificuldades, que nós sejamos fiéis ao nosso bom Deus, que entregou tudo por amor a cada um de nós. Neste momento nós vamos cantar a próxima música, uma música muito especial, o Filho do Homem. É isso mesmo, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. É justamente isso que nós iremos cantar através deste louvor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor.
verdadeiramente posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Glória a Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. Deus seja louvado. Boa tarde. Que o Espírito Santo possa estar atuando sobre cada um de nós, sobre cada um que se encontra em seus lares. Bem-vindo. Aqui Deus é o centro de adoração. Eu te louvarei, ó Senhor, pois o teu amor é grande. Se você tem recebido bênçãos, então aqui é o lugar para agradecer e louvar ao Senhor. Se você se sente cansado, triste, sem esperança, então descanse aqui. Quem faz o convite é Cristo. Por isso aqui somos mais do que uma comunidade, somos uma família. Em Cristo somos aceitos como os filhos de Deus, portanto, somos irmãos. E convidamos aqui a equipe de louvor para cantar o hino oficial.
preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontra sua luz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurada em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurada em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Amém. Boa tarde aos irmãos que estão aqui. Boa noite a você que está nos assistindo em casa. E quando eu chego aqui, eu quero falar com vocês, quero deixar os nossos avisos, certo? Então, estamos aqui, eu não falei o que eu falo todo dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Dá amém aí em casa também, que eu fiquei com ciúme que o pastor manda dar amém aí em casa, e vocês dão, dá amém aí em casa, porque a graça de Deus estará sobre nossas vidas. Amém? E vocês viram alguma coisa diferente no nosso cenário que aconteceu ontem? Quem está aqui, que não é da organização, reparou alguma coisa diferente? O pano vermelho na cruz, que cor era? Era roxo. Eu não sei o que aconteceu. De que sujaram esse pano que ficou vermelho?
Ele trocou. O pastor ontem explicou o significado do pano vermelho. Ele vai explicar ainda o significado do roxo. E aguardem que tem outra cor aí aparecendo. Então, fiquem de olho para entender o significado desse nosso cenário. E eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo em casa. As pessoas que estão nos assistindo em casa. Ontem nós tivemos Darcy Gerino nos assistindo lá de São Paulo. A nossa irmã Darcy, irmã Sofia Profeta, irmã Silvana Oliveira, irmã Bernadette, ela não perde, eu falo todo dia mesmo, ela cedinho já está lá. Irmã Cremilda, irmã Rita Barroso de Ibirapitanga, irmã Luciana Profeta, irmã Velta, irmã Eliane Araújo, irmão Jorge Reis, irmão Smith Cidreira, Sandra Cidreira, Edna Machado, Abel disse que estava adoentado, por isso que não veio assistir aqui, a irmã Orlaneide, irmã Flora, irmão Jackson e a irmã Maria dos Anjos. A irmã Maria dos Anjos é a avó da nossa irmã Rauane, mãe da nossa irmã Darcy. E sabe o que ela fez? Ela me atendeu, que ninguém está me atendendo. Ela bateu uma foto assistindo a programação e me mandou. Não vou mostrar para vocês, não. Mas ela me mandou essa foto. Então, faça sua foto aí assistindo a programação. Mandem para o número 999796456. Quando ela viu lá, ela falou logo, bate a foto aí que ela pediu. Então, faça sua foto aí assistindo também, para a gente ver que você está assistindo. Não precisa postar se não quiser. A gente está em casa, relaxado, não quer sair, eu não posto, é só não falar. Certo? Agora, para um pouquinho aí na sua casa. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, que quanto mais like esse vídeo tem, mais pessoas ele alcança. Nosso vídeo de anteontem teve 118 acessos até a hora que eu cheguei aqui. E esses vídeos têm levado a mensagem para todo mundo. E quando a gente dá um like lá, o YouTube entende que as pessoas estão gostando. E se elas estão gostando, ele vai mostrar para mais pessoas. Então, a gente precisa dar o like no vídeo para que ele apresente essa mensagem que nós estamos trazendo para atingir mais corações. E que mais compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam ouvir a mensagem. Compartilhe com seus amigos o link desse vídeo. E não vamos esquecer que essa semana, de 16 a 17h30, nós estamos aqui na igreja recebendo doações. É o mutirão da Páscoa. Nosso objetivo é atingir vidas não só com a mensagem falada, mas também com a mensagem na prática. Vendo tantas pessoas que têm passado dificuldade nessa situação que nós temos passado em nosso país, tantas pessoas que não têm de onde tirar o pão, que têm passado muitas vezes fome. Nós estamos precisando ajudar essas pessoas, então traga sua doação para cá, nós estamos aguardando, certo? Então, esses são os avisos de hoje. Nesse momento, nós vamos para um momento muito importante, que é o momento de oração, o momento do poder. Estejamos atentos e vamos orar para que Deus esteja conosco sempre. Amém. Boa noite, você que está em casa. Agora é nosso momento de nós podermos orarmos. E nossa oração hoje também vai ser atendendo alguns pedidos que a igreja fez. A Maria Luísa, por exemplo, pediu pelo esposo Sérgio. A Velta pela irmã que está doente, que é a Sheila, mas já recebemos um pouco antes aqui uma notícia de que a irmã está respondendo aos medicamentos, que está melhor, mas mesmo assim nós devemos continuar orando por ela. Ana Novaes pelo emprego para Márcio. Alan Cíntia pela reestruturação. Silvana pelo filho Davi. Cremilda pela família e pela tia Nenza. Edna pelos enfermos e familiares. Além disso, nós devemos também estar orando pelos afastados, desempregados, os enlutados.
E é por isso que nesse momento eu peço para que você que está aí na sua casa agora possa fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho que estás no céu, muito obrigado, porque Tu é o nosso sustento e o nosso socorro eterno. Obrigado porque sempre está cuidando de cada um de nós. Nós estamos na semana em que você resolveu cumprir sua missão aqui há 2000 anos atrás, que foi se entregar e morrer para cada um de nós, para poder nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Obrigado por esse carinho, por esse amor tão grande que teve por nós. Nós viemos aqui também te agradecer pela nossa vida, mas também queremos te pedir uma solução, um refrigério, respostas, que o Senhor possa curar o doente, que você possa fazer com que aquela pessoa que está na UTI possa sair, que as pessoas que estão doentes pelo coronavírus possam ser curadas, Jesus. A situação que o nosso país vive é uma situação calamitosa. Que os nossos comércios, que os nossos empregos, nossos empreendimentos não possam vir fechar por conta dessa doença. Porque se o emprego fecha, a doença pode até amenizar, mas as pessoas também poderão morrer de fome, porque não vão ter como pagar suas contas, nem como comprar o alimento. Deus dê sabedoria para cada um de nós. Ajude aquela família que está agora enfrentando o adultério, que está enfrentando problemas familiares, com filhos brigando com pais e pais brigando com filhos. Abençoe também a liderança dessa igreja, aqueles responsáveis por estar fazendo essa programação, por estar levando a mensagem de Cristo para que você aí na sua casa possa ouvir no seu conforto, pois você não teve condições de estar aqui na Santa Casa de Deus. Nós sabemos também que estamos vivendo tempos difíceis, Jesus, mas somente Tu é capaz de nos trazer sossego, alívio e esperança. Não demora para voltar, pois nós já sentimos a Sua falta. Nós já queremos subir aos céus e estar sentado contigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Abençoa o restante dessa pregação, desse culto. Abençoa o pregador William, que Deus possa instruí-lo e abençoá-lo com o Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, pelo nome e amor de Jesus. Amém. Olá, que bom que vocês estão aí acompanhando a Semana Santa, ligadinhos e ligadinhas, estou muito feliz. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo, não é verdade? A doença Covid-19 está trazendo sérios problemas para muitas pessoas, até trazendo a morte, o que é muito triste. Precisamos nos cuidar. E um dos cuidados na prevenção dessa doença é lavarmos muito bem as nossas mãos. Estão vendo aí, ó? Muita gente lavando a mão? A Bíblia conta a história de um homem chamado Pilatos. Ele lava as suas mãos, mas não foi para se cuidar do Covid, não. Vamos ver como foi esta história. Jesus foi levado diante de Pilatos. Pilatos era o governador romano da Judéia. Ele tinha autoridade para condenar ou não a Jesus. Ele conversou com Jesus e percebeu que Jesus não tinha feito nada de errado para ser condenado à morte. Nada! Ele era inocente. Mas o povo, a maioria deles, queria que Jesus morresse, principalmente os líderes religiosos. Pilatos, para não desagradar o povo, não salvou Jesus, não o inocentou, mas lavou as suas mãos perante o povo, mostrando assim que não tinha nada a ver com aquela condenação. Será? Quando Pilatos estava conversando com Jesus, ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? Você sabe o que é e quem é a verdade? Sim, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Que Jesus te abençoe a entender isso a cada dia. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque Jesus é a verdade.
Jesus que liberta a nossa vida do pecado. Jesus nos dá nova vida e esperança de vida eterna. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sei que no estábulo nasceu Jesus Cristo, Filho de Deus. Sei que nesse mundo foi tentado, mas preferiu morrer por meus pecados. Mas eu não sei o porquê de tanto amor. Eu não sei porque morreu por mim, pecador. Só Jesus, só Jesus, para explicar o motivo, a razão. Só Jesus, só Jesus, para dar vida eterna e salvação. Sei que ao terceiro dia ressuscitou, e para junto ao Pai ele voltou. Sei que o meu lar não é aqui. Jesus foi preparar um lugar pra mim, mas eu não sei o porquê me ama assim. Eu não sei o que Jesus tanto vê em mim. É só o amor, é só o amor. O amor é a única explicação. É só o amor, é só o amor. O amor de Jesus é a razão. É só o amor, é só o amor. O amor de Jesus é a razão. Amém. Que Deus seja louvado. Quero ver um glória da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Gosto muito quando o irmão Felipe faz aquela saudação, não é? De louvor, de adoração ao nosso Deus, que chama pela igreja, a igreja responde. Isso é muito bonito, que o Felipe continue fazendo isso. Queria saudar toda a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E também aos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Onde quer que você esteja, se está em casa descansando, ou se está em alguma outra atividade, você pode estar no seu trabalho ainda, alguns trabalham à noite, ou se você, infelizmente, está num leito de hospital, que o conforto do nosso Deus possa estar com você neste momento, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Eu gostaria de, mais uma vez, antes de abrir a palavra, pedir a Deus a bênção para a nossa reflexão de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos falar do Teu amor, falar da Tua promessa, falar sobre a Tua vida,
clamar a Ti por restauração, clamar a Ti pela Tua bênção, pela cura, poder refletir nas lições que Tu tens deixado para as nossas vidas. Quero, Senhor, neste momento te pedir que o mesmo Espírito que inspiraste a escrita da Tua palavra, que possas nos dar a compreensão e a transformação do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu li, viu, Rawane? Facebook, a galera aproveita para despejar as suas filosofias. São muitas as postagens, cada um escreve uma coisa, um pensamento, uma reflexão, até copia e cola alguma coisa que ele também pensa do jeito que alguém postou, e ele se identifica e acaba postando assim. Eu acho que Alex, não é? Silvana, já viu alguma postagem que fala assim, olha, eu penso assim. E Silvana, eu vi uma postagem hoje e eu fiquei assim, confuso, até corrigi. Foi uma aluna minha lá de Santo Antônio de Jesus. Ela postou assim, olha, 1º de abril, feliz dia dos homens. Aí eu tive que corrigir. Eu falei, não filha, dia dos homens é 1º de novembro, que é dia de todos os santos. Nem tanto, né, Silvana? Nem tanto, né, Raul? Não é para forçar a barra. É verdade. Dizem as más línguas que de santo e profano todo mundo tem um pouco. Mas não é o caso de nenhum de nós aqui, né? Todos nós somos santos diante de Deus. Não porque nós temos méritos próprios, mas porque nós somos separados para a vida em Cristo Jesus. E é Ele que nos santifica, né, Nilda? Eu queria comentar um pouquinho sobre o dia 1º de abril. 1º de abril dizem que é o dia da mentira. E eu acho tão estranho isso, porque a mentira tem um dia. Eu não vou entrar aqui na história, né, que aconteceu na Idade Média, o início do Ano Novo, mudança do calendário gregoriano. Os franceses continuaram celebrando no dia 1º de abril o início do ano. E as pessoas começaram a humilhar, fazer bullying, criticar e mandar presente, fazer pegadinha e transformar o dia 1º de abril no dia dos bobos, no dia da mentira e assim por diante. Por isso que a gente faz aquelas pegadinhas. Alguns aqui já foram meus alunos, né? Pelo menos Rafael já foi meu aluno, né, Rafael? E certa feita eu ainda participei desse negócio do dia da mentira. Depois a gente vai amadurecendo e vai parando com essas coisas. Isso não é para nós, né? Dia da mentira é dia do... né? O pai da mentira é Satanás. Então a gente não deve... Mas a gente entra na brincadeira, de forma ingênua, a gente acaba fazendo essas bobagens. Certa feita eu cheguei na sala de aula, no colégio que eu dava aula, e a primeira coisa, cheguei sério. Os alunos ansiosos para fazer uma pegadinha com o professor William, né? Mas eu já acordava o dia preparado. Eu chegava lá e dizia assim, olha, eu sei que eles vão tentar me pegar no 1º de abril. Então eu vou ficar alerta. E aí eu chegava no colégio sério e cheguei logo no primeiro horário, entrei na sala, mandei, por favor, destaque uma folha do caderno cada um de vocês. E aí a turma viu o professor sério. Poxa, é o que, professor? Eu falei, o quê? Como assim o quê? O teste que a gente marcou. Oxe, bora lá. E comecei a botar no quadro já as questões, né, para eles copiarem e responderem. Professor, mas o senhor não marcou não? Eu falei, olha, eu não tenho culpa se você não tem uma boa memória, mas o aluno deve estar sempre preparado. E continuava escrevendo as questões no quadro. E aí daqui a pouco, eles veem que o professor está muito sério, e aí começa, mesmo contrariado, a copiar as questões no quadro. A primeira questão, tal, segunda. Quando cheguei na 10ª questão, eu falei, 10ª questão. Hoje é 1º de abril. Aí a galera, né, caía em cima do professor e era um bullying comigo também. Mas assim, por que a mentira tem que ter um dia, Silvana? Parece que é homenagear o capeta, né? Porque a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. E aí tem o dia da mentira. Agora, se tem uma coisa
que opõe a mentira é a verdade. As duas coisas são antagônicas, mas existem, não é, ao mesmo tempo, só não existem no mesmo lugar, porque é como a luz e as trevas. Se você está dentro de casa à noite, não é? A luz acesa, então você está no claro. Quando você desliga a luz, aparece o quem? A escuridão. Na hora que você liga a luz, a escuridão some. Luz e trevas não existem no mesmo espaço, assim como a verdade e a mentira. Eu tive procurando algumas coisas sobre a verdade. Eu mesmo também tenho compartilhado algumas filosofias populares nas redes sociais. E uma delas dizia o seguinte, isso que eu postei, né? Que as pessoas acreditam em tudo, menos na verdade. Nós estamos vivendo uma cultura de fake news, né? Fake news são aquelas mentiras que as pessoas, né, compartilham, porque alguém teve o tempo suficiente para gastar a sua inteligência para criar uma mentira e jogar na internet, para que muitas pessoas de forma ingênua compartilhassem. Quantas vezes eu não vi nas redes sociais história de uma garotinha que morreu não sei aonde, e aí você até acredita a princípio, depois você começa a ver a mesma história em outro, né, que aconteceu em outros lugares, com o mesmo nome, com a mesma idade, às vezes até no mesmo lugar, mas o nome da pessoa já era diferente. Isso aconteceu muito naquela história da tal da baleia azul. Uma garota de 14 anos, filha de um padeiro da cidade de Santenês, aqui na Bahia. Depois eu vi a mesma história, a menina tinha 17 anos e era de Santenês, lá do Maranhão, porque no Maranhão tem uma cidade também chamada Santenês. E aí as histórias vão mudando e as pessoas compartilhando. E são muitas. Cansei de ver histórias do tipo. Mas a verdade, queria falar com você, meu irmão, que está nos assistindo aí. Qual a importância que você dá para a verdade? E eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas não querem a verdade, porque a verdade destrói as ilusões perfeitas que ele tinha. Tem gente que vive de ilusão, e a verdade vai destruir. Tem várias frasezinhas que eu queria compartilhar com vocês. Vocês conhecem um ditado popular que diz assim, que a verdade dói, é dura, mas tem que ser dita? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Dizer a verdade, ainda que dói, tem muita gente que está disposto. A minha pergunta é, você gostaria de ouvir a verdade, ainda que ela fosse dura? Talvez sim, ali eu vi alguns sinais que sim. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou evitar detalhes, né, para que alguém que está nos assistindo possa não dizer assim, eu conheci, era meu vizinho, tal. Então eu não vou dar muitos detalhes. Mas, certa feita, eu dava aula à noite, e à noite a turminha é maior, não é? Seus 18, 19 anos, 17 no mínimo, bem maduros, outros, né, 28, até senhora de mais idade. E aí, chega um colega, um aluno meu, né, e fala assim, professor, deixa eu falar aqui contigo. O senhor sabe fulano lá do segundo ano? Eu falo assim, professor, eu vi a esposa dele com outro rapaz lá no alto da prefeitura. E estavam... Eu falei, aí é complicado. Professor, o que é que o senhor acha? Acha que eu devo dizer? Ele é meu amigo de tantos anos. Eu deixo ele enganado ou eu compadeço dele e falo a verdade para ele? Eu falei, rapaz, é complicado. É complicado. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Mas nem todo mundo quer ouvir a verdade. Se eu fosse você, eu não falaria. A verdade,
outros ditados populares, né? Diz que assim, que a mentira tem perna curta. Não é isso? Não é isso? A mentira tem perna curta. Mas cedo ou mais tarde ele vai descobrir. Professor, mas ele vai me dizer que eu sabia e não falei para ele. Falei. Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. E aí, passou, né? Eu achei que tinha passado. Até que, passado umas 2 semanas, ele me procurou. Professor fulano de tal não quer falar comigo, porque brigou comigo. Porque ele foi falar lá com a mulher começou a chorar, disse que era mentira, que foi eu que inventei, que estava dando em cima dela. E agora ele está com ela, lá nos amores, e ele brigou comigo. Aí eu falei. Mentira e verdade é complicado, irmãos. Tem algumas frases, né, do tipo que eu falei aqui, que eu queria compartilhar mais uma. Olha algumas frases sobre a verdade. Uma delas diz assim: no mundo que a mentira é regra, falar a verdade é uma provocação. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Não há mentira que dure para sempre, assim como não existe verdade que não apareça. E tem várias na internet. Mas vem a pergunta: e o que é verdade? A gente vive num contexto de tudo é relativo, que alguns chegam a dizer que a verdade também é relativa. Aliás, eu quero dar aqui alguns conceitos que eu vi na internet sobre verdade. O conceito mais popular diz que existe 2 verdades, viu, Silvana? O conceito popular, o povo diz assim, existe 3 verdades. Existem 3 verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdadeira. Às vezes nenhum de nós dois está certo. Por outro lado, aqueles que têm um conceito um pouquinho mais sério, viu, Jaquinho, dizem que na verdade não são 3 verdades, são 2: a verdade relativa e a verdade absoluta. Qual é a verdade relativa? É aquela que a pessoa acredita. Eu acredito naquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma verdade que eu considero relativa. Olha, eu considero. Porque alguém considera absoluta. Alguém. Por exemplo, existe uma religião no mundo que não é cristã, de que as pessoas acreditam tanto naquilo que leu, que eles criam coragem suficiente para amarrar algumas bombas em si, ir lá perto de uma multidão e se explode. Porque se ele fizer isso para uma boa obra espiritual, não é, dos hereges, eles ganharão um céu com não sei quantas mulheres. É assim que dizem. E eles acreditam nisso. Eles acreditam. Agora chega para ele e diz que é mentira. É a verdade deles. Eles acreditam que é verdade. Tá, de repente você que está assistindo poderia dizer assim: William, mas a gente poderia dizer a mesma coisa dos cristãos. Os cristãos acreditam mesmo. Acreditam. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim existe a verdade absoluta. E a verdade absoluta é aquela que mesmo você não acreditando, ela não deixa de existir por isso. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando também pelas redes sociais com um amigo nosso. E eu postei assim, né? Sobre a ditadura, alguma outra coisa, e a terra é redonda. Alguém foi e falou assim: William, a terra não é redonda. Eu falei: é discutível. Mas eu não vou discutir isso. No final dos comentários, ele falou: uma coisa é certa, a terra não é plana. Vocês sabem que existe esse discurso por aí, né? Que a terra é plana, outros dizem que a terra é redonda. Uma coisa é certa, os dois não estão certos.
Quer dizer, ao mesmo tempo. Ou um está certo, ou o outro está errado. Mas quem acredita que a Terra é plana, eles acreditam. E para eles é verdade. Agora, passa a ser verdade mesmo eles acreditando nisso? Se eu soltar uma pedra aqui, vocês acham que uma pedra ela vai flutuar ou vai cair? Para mim é uma verdade absoluta. Se eu soltar, ela cai. Ah, eu não acredito. Vou soltar. Solta. Eu solto. E vai acontecer o quê? Vai cair. Mesmo ele não acreditando. Teve uma grande empresa, resolveu fazer uma seleção para ocupar um cargo alto na empresa. E aí, dentre milhares de candidatos, os últimos 3 que fizeram parte da última seleção eram um matemático, um economista, não é? E um advogado. Eles tinham esses diplomas, né? Essas formações, e passaram em todas as etapas e ficaram para a última etapa. Aí, na última entrevista, o gerente da empresa chamou o matemático para a última entrevista. E aí, o matemático chega de frente ao gerente e o gerente faz uma pergunta para o matemático. E a pergunta foi o seguinte: quanto é 2 mais 2? Matemático, ele sorriu, ficou até assim, não, isso deve ser uma pegadinha. Porque numa entrevista de um emprego, fazer uma pergunta dessa, quanto é 2 mais 2, para decidir uma vaga de emprego numa grande empresa, mesmo assim, ele imaginando que poderia ser uma pegadinha, mas ele não sabia como responder que não fosse a resposta matemática. Então ele disse assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Aí o gerente sorriu e disse, você está dispensado. Ele ficou meio espantado, mas foi dispensado. Fazer o quê? O gerente queria uma outra coisa. E aí chamou o economista. O economista entrou na sala e o gerente fez a seguinte pergunta. A pergunta para a última fase é, quanto é 2 mais 2? E o economista parou, pensou, do jeito que ele faz as contas dele, e disse assim, olha, a resposta fica entre 3 e 5. Entre 3 e 5, não é? Aí o gerente mais uma vez sorriu e disse, você está dispensado. E ele foi embora. Entrou o advogado. E a pergunta foi a mesma. Última pergunta nessa fase. Quanto é 2 mais 2? O advogado olha para o gerente e diz assim, quanto o senhor quer que seja? Preste bem atenção se a coisa não é mais ou menos assim que muitos querem. Muitas vezes a gente quer que as pessoas se adequem ao nosso pensamento. Muitas vezes a gente quer que as pessoas acreditem no que a gente acredita, pense como a gente, haja do mesmo jeito que a gente age, e se for diferente, já não presta. Para algumas pessoas, a verdade é assim, não apenas relativa, mas circunstancial. Depende. Você quer que seja quanto? É 4? Então é 4. Você quer que seja só 3? É 3. O que você quiser, a gente faz. E aí, ele foi contratado, segundo a história que nós lemos. Verdades e mentiras. A pergunta que eu faria para você é o seguinte. Neste instante alguém levantou a mão. A verdade, ainda que seja dura, você gostaria de ouvir? Nós estamos durante toda essa semana refletindo sobre os últimos passos de Jesus. E aí, você onde estiver neste momento, pense um pouco. Jesus passou 3 anos e meio operando milagres. Jesus
multiplicou pães. Jesus curou enfermos, expulsou demônios. Jesus perdoou pecados. Jesus falou palavras de conforto. Foram 3 anos e meio. Muita gente conhecia Jesus. E de repente, na última semana, Jesus vai até Jerusalém. E lá em Jerusalém, parece que todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto assim que no domingo anterior à sua morte, ele entrou triunfalmente em Jerusalém. E todos aclamavam como rei. Mas de repente, na quinta-feira, a gente já conhece essa história de pelo menos, no mínimo, de assistir filme. Mas você que gosta de ler a palavra, já deve ter lido a história de Jesus. E foi lá, na quinta-feira, que Jesus foi preso. Judas trai a Cristo. Pedro nega a Cristo. E Cristo vai preso. Enquanto Cristo vai preso, começa a tortura física, porque a espiritual já tinha começado. Ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava no Monte do Getsemane, orando, sozinho. E quando ele veio perto dos 3 discípulos mais chegados a ele, os 3 estavam dormindo. E por 3 vezes, Jesus orou, voltou e eles estavam dormindo. Então Jesus é preso, é levado para o julgamento. Jesus é levado para o sacerdote Anás, para o Caifás, para Pilatos, para Herodes. E aí, de repente, um ato interessante, quando Jesus chega para a parte do julgamento que coube a Pilatos. A coisa estava tão envolvida politicamente, que Pilatos queria agradar César, Pilatos queria agradar aos judeus, Pilatos queria agradar a alguns romanos, mas ele não via nada de errado com aquele homem. E ele estava procurando uma forma de que as coisas pudessem ficar mais claras para ele, ou que descobrisse realmente algum crime para que ele pudesse condenar sem peso na consciência, ou que ele realmente descobrisse e tivesse certeza, de forma clara, para libertar aquele homem. E aí Pilatos começa a conversar com Jesus. É verdade que você é o rei dos judeus? E Jesus começa a dialogar com Pilatos e diz: ó, tu o dizes. Eu queria mostrar um texto para vocês no livro de São João, ou do evangelista João, capítulo 18, verso 37. Tem esse diálogo entre Pilatos e Jesus. E vocês vão ver exatamente o que Jesus fala para Pilatos. Pilatos estava diante de Jesus, mas eu quero mostrar uma coisa que o verso diz de forma muito clara. João capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para que isso vinha ao mundo, a fim de dar-lhes testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha o que é que nós estamos falando sobre verdade. O título da reflexão de hoje é Verdade, a verdade importa. Realmente importa? A verdade importa para você? Parece que sim. Parece que quando a gente pergunta, a primeira coisa que a gente quer é dizer que sim. Mas olha o que aconteceu com Pilatos. No verso seguinte, perguntou-lhes Pilatos: que é a verdade? Você percebeu? O que é a verdade? Jesus disse: aquele, não é? Eu nasci para isso, para falar a verdade. E aquele que ouve a minha voz dá testemunho dela.
da verdade. Então Pilatos vai e pergunta: e o que é verdade? O que é verdade? Tem uma coisa que eu aprendi, eu gosto muito de psicologia, e então eu fico lendo coisas sobre psicologia, principalmente coisas pouco conhecidas, alguns transtornos estranhos, bizarros, que a maioria dos psicólogos não estudam essas coisas muito específicas, não é? Estuda durante 5 anos sobre o geral, e alguns se especializam em algumas áreas. Então eu gosto de áreas bem esquisitas, né? Sobre uns transtornos aí muito estranhos. E eu gosto de ler sobre vários assuntos da área da psicologia. E uma das coisas que eu li sobre psicologia, que não é um transtorno, não é uma síndrome, mas é uma condição. É chamada de psicologia da cegueira voluntária. O que é isso? É uma explicação que os psicólogos deram para as pessoas que têm dificuldade de ver o óbvio. A minha filha gosta muito de usar essa palavra, obviamente, né, filha? O óbvio, aquilo que é muito claro, aquilo que é muito assim perceptível, todo mundo veria, e a pessoa tem dificuldade de ver aquilo. Pensa no caso de uma adolescente de 14, 15, 16 anos de idade, não é? Que foi criada de uma forma conservadora e ali bem dedicadazinha, quem sabe até na igreja, qualquer uma que seja a igreja, não é? Com bom comportamento, gosta de estudar, na escola todos os professores elogiam, e de repente ela começa a namorar um garoto que tem um comportamento diferente do dela, não é? Que tem umas companhias que as pessoas não aprovam, como o uso de drogas, alguns comportamentos estranhos, a prática estranha, e de repente esse garoto, ele também não é um bom garoto, porque tem um relacionamento abusivo, não é? Exige que ela, por exemplo, não, você não pode ter redes sociais, e se você tiver redes sociais tem que me dar senha, e não sei o que, você não pode ir para comer uma pizza sozinha, e começa a ter um comportamento, e aí os mais conhecidos começa a dizer para ela: olha, esse garoto aí, de vez em quando ele sai com outras meninas. Aí ela fica triste, conversa com ele, ele explica, aí ela acredita nele. Os pais brigam e ela prefere acreditar nele. Os colegas falam, mas ela continua acreditando nele. Todo mundo fala, mas ela continua acreditando nele. Isso é chamado psicologia da cegueira voluntária. Sabe por quê? Porque a verdade traz uma dor. Enfrentar aquilo é desconfortável. É melhor viver a ilusão, pensam alguns. E isso é inconsciente. Por isso que é chamado psicologia da cegueira voluntária. É baseado naquela outra frase que diz assim: olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas não é que ele não queira, é porque ver a verdade é desconfortante. Pilatos estava de frente com a verdade. Lembra que Jesus, no capítulo 14, ele diz assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu disse aqui no início vários conceitos de verdade. Eu falei que há uma verdade absoluta, há a verdade relativa, há a minha verdade, a sua, a verdadeira. Eu posso falar um monte de conceitos, mas a verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Jesus. Pilatos estava de frente com a verdade, e ele ainda pergunta: e o que é verdade? Você teria coragem de fazer essa pergunta? Outra frase de rede social: eu gostaria de te dizer uma coisa, mas você não está preparado para ouvir. A gente vê isso. Você não está preparado para ter essa conversa. Dizer algumas verdades é complicado. Como dizer para alguns amigos nossos que têm uma reverência por santos, de que aquilo não é bíblico? Como dizer para alguns amigos nossos que têm uma crença espiritualista,
de que Jesus veio para cumprir uma missão de resgate, para morrer por nós, e que aquela crença que ele tem, na verdade, surgiu no Éden, através daquela serpente, o pai da mentira. Como dizer isso para o meu amigo? Como dizer isso para aquele outro irmão que, mesmo não lendo na Bíblia a respeito da santa lei de Deus, se você disser, ele vai, quem sabe, se sentir ofendido a respeito do quarto mandamento? Como dizer a verdade? Alguns até se afastam, se chateiam, apesar da verdade estar escrita, apesar da verdade estar na frente. E foi isso que aconteceu com Pilatos. Pilatos estava na frente da verdade. Mas aí a multidão gritou: se soltar a Cristo, não é amigo de César. E Pilatos preferiu ser amigo de César. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ouvir a verdade? E como eu disse, a verdade é Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele hoje está querendo abrir o teu coração, através do seu Santo Espírito, para imprimir a palavra dEle, a verdade na tua vida. Jesus é a verdade e Ele quer impressionar a tua vida, o teu coração. Jesus quer transformar a tua vida. Durante essa semana, nós estamos clamando pela restauração em Cristo Jesus. Talvez você, como eu, esteja precisando de uma restauração. Talvez uma restauração espiritual, talvez física. Pode estar enfermo. Talvez alguém da sua família. Talvez você esteja com problemas psicológicos e emocionais. Mas Cristo restaura também. E neste momento, eu queria ouvir um louvor ao nosso Deus, mas dar a oportunidade para você, meu irmão, aí onde você está, de parar para pensar um pouquinho sobre a verdade que Cristo quer te revelar. A vida dele foi verdade o tempo todo. Ele curou enfermos, Ele pode curar a tua ferida. Ele perdoou pecados, Ele pode perdoar você que se sente, quem sabe, com a consciência pesada por alguma coisa. Ele perdoou pecados e Ele te perdoa também. E Ele prometeu voltar, e eu acredito, porque Ele é a verdade. Ele não mente. Mentiras são para aqueles que rejeitam a verdade, que não é o seu caso. Ouçamos esse louvor. E você, onde estiver, no momento que você se sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus, você levante diante de Deus neste momento. Pode ser na televisão, pode ser no notebook, pode ser, se você estiver com o celular, você fique de pé, feche os seus olhos e entregue teu coração ao Senhor neste momento, teus clamores, tuas súplicas, e creia na restauração, porque Jesus vai operar milagre na tua vida. Vejo as marcas em seu rosto, em suas mãos e em seus pés, as marcas da maior prova de amor por
Vejo as marcas em seu rosto, em suas mãos e em seus pés. As marcas da maior prova de amor por mim e por você. Cristo morreu na cruz por todos nós. Essa é a prova maior do amor de Deus. Ele quer provar cada dia mais e mais que nos ama e quer nos salvar. Cristo morreu na cruz por todos nós. Essa é a prova maior do amor de Deus. Essa é a prova maior do amor de Deus. Amém. Uma das coisas que as lições de Cristo nos deixam é o seguinte: uma vez Cristo, Ele curou um cego. Apesar de ser cego, Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego viu, olha como pode um cego ver, não? E viu espiritualmente. Viu a esperança de cura. Viu em Cristo o Salvador. Enquanto Pilatos, que aparentemente enxergava, não viu a verdade. O problema só não é verdade ou mentira, mas o que você faz com a verdade. A decisão que você tem com a verdade. A escolha que você faz. O que você vai fazer com a verdade? Cristo está aí diante de ti. Oremos. Senhor nosso Deus, sabemos que teu filho morreste na cruz para nos salvar. Morreu, ressuscitou, foi para o céu e prometeu voltar. Eu quero, Pai, te pedir aqui para cada um dos nossos irmãos presentes e este que está assistindo através da internet, que tua paz encontre um coração aberto, que opere mudanças na vida desse irmão, conforto e esperança, e força para que ele, ao tomar uma decisão de seguir a verdade, tenha força suficiente para permanecer nela. Então eu te peço, Senhor, uma bênção especial por cada um desses. Abençoe cada família representada. Conforte os corações daqueles enlutados diante de toda a situação que nós vivemos. Obrigado, porque nós passamos aqui momentos na tua santa casa, adorando o teu santo nome. E nos leve, Senhor, para os nossos lares. E em nossos corações a certeza de que tu estarás conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém.